Tudo bem? Novamente aqui para passar para vocês dicas de tratamento de imagem no Photoshop. E hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre Dodge and Burn. Bastante gente tem me perguntado como que eu aplico o Dodge and Burn nas minhas fotos, qual o método que eu uso. E eu uso um método muito simples, vou estar passando aqui para vocês hoje. Não tem muito segredo. O Dodge and Burn, para quem não conhece, é um método onde a gente vai salientar um pouco mais a iluminação e as sombras de uma imagem, trazendo volume para a nossa fotografia. E existem vários métodos dentro do Photoshop para a gente trazer esse resultado Dodge and Burn na nossa foto. Vou estar explicando para vocês alguns que dá para a gente fazer, que eu não uso, e depois eu vou estar explicando para vocês como eu faço. Essa imagem aqui, eu já tratei ela. Essa imagem não é minha, tá? É de um banco de imagem de um outro fotógrafo russo, não vou lembrar o nome dele agora, mas depois eu deixo marcado aí. O tratamento foi eu que fiz, e aqui eu já apliquei o Dodge and Burn nessa imagem, vou usar ela como referência, vou salientar um pouco mais esse efeito, para estar mostrando para vocês a maneira que eu aplico. O interessante é vocês aprender como faz. Vamos lá então. O Photoshop ele já tem as próprias ferramentas aqui nele que dá para a gente trazer esse efeito, que é aqui nesse íconezinho aqui, que é a mãozinha, né, a superexposição e subexposição. Então a gente pode estar usando, eu não gosto de usar diretamente aqui, mas tem alguns métodos aqui que a gente pode fazer que fica legal também usando eles. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, eu vou segurar o Alt aqui do lado da minha lixeira, aqui onde essa folhinha onde eu crio uma camada neutra, vazia. Se eu segurar o Alt e clicar nela, vai abrir essa caixa aqui para mim. Eu vou mudar aqui para a cor cinza e a mesclagem eu vou deixar a luz indireta. E vou marcar aqui, preencher cor neutra 50% cinza. Vou dar um OK e vai criar para mim uma camada cinza ali. E aí eu vou usar então aqui, se eu quero salientar as áreas claras aqui da minha imagem, eu vou pegar a lupinha, exposição ali bem baixinha e começo a trazer ali nas áreas claras, então aqui no meio do nariz dela, posso clarear mais aqui o lábio, essa parte aqui debaixo do olho, aqui na testa. Então, olha só, vou trazer esse efeito. Se eu quero salientar as áreas de sombra, eu vou mudar aqui para a mãozinha, ó, o ícone da mãozinha aqui, e venho trabalhando nas áreas de sombra agora. Essa é uma maneira. Vamos deletar isso aqui. Outra maneira que a gente pode estar fazendo é o quê? Criando duas, agora sem segurar o Alt, criando duas. Posso criar uma só ou duas. Vamos criar duas para a gente não se perder. E vou mudar a mesclagem das duas para luz indireta. Então, essa de baixo vamos renomear para luz. E a de cima eu vou colocar como sombra. Então vamos trabalhar nas duas aqui. Eu vou trabalhar na luz então com o pincel brush em branco. Vou clicar no X aqui para alterar a cor. E o fluxo bem baixinho, 3%. Eu começo ali então dar mais intensidade para as áreas de luz. E depois eu posso ir na sombra, mudar o meu pincel para preto e saliento as áreas de sombra. Tá? Fazendo meio rápido aqui, meio grotesco, só para vocês entenderem esses métodos. Né? Ok? Vamos lá então, vou estar explicando a maneira que eu gosto de fazer. Maneira simples, mas eu acho bem eficiente. É trabalhando com as curvas. Então eu posso pegar uma curva, vir aqui na parte, aqui no meio tom, ó, e eu subir um pouquinho essa curva. Olha só. Eu trago uma iluminação, né, para a imagem. Faço o que agora? Aqui assim tá bom. Eu vou inverter essa máscara. Command I, Ctrl I. Eu escondo esse efeito aqui. Beleza. Esse aqui vai se chamar, vamos renomear para luz. Agora eu vou pegar uma outra curva, novamente aqui no meio. Em vez de eu subir, eu vou descer, observando a imagem, mais ou menos aqui assim. Beleza. Vou dar um Command I e vou renomear isso aqui para sombra. Ok, então agora que eu tenho a minha
curva aqui de luz e sombra, inverti aqui a máscara para esconder e eu vou usar o brush, o pincel ali em branco para vir trazendo esse efeito ali. Fluxo bem baixinho, 2 ou 3. Deixa eu só ver aqui a pressão da minha caneta como tá, beleza, tá legal, vamos deixar assim. E agora eu vou fazer o quê? Para quem ainda não tem prática de observar uma imagem onde está se acentuando luz e sombra, o que eu gosto de fazer? Eu vou vir aqui agora, Matiz Saturação, aqui em Hue Saturation. Vai abrir essa caixa, que para mim isso aqui eu posso trazer aqui para cima. E eu vou tirar a saturação da minha imagem. Então aqui não tem segredo, né, galera? Então aqui Matiz, onde a gente trabalha as cores, saturação é a intensidade dessas cores e a luminosidade ali, digamos que é o brilho. Eu vou tirar a saturação, minha imagem vai ficar sem cor nenhuma. E agora eu vou pegar uma outra curva e eu vou vir descendo ela. Olha só. Olha como que eu vou fechando, ó, certinho, luz e sombra na minha imagem. Vou fechando a sombra, vai ficando só as áreas de iluminação. Beleza, aqui assim tá bom. E eu consigo saber certinho onde tem luz na minha imagem. Para eu vir aqui agora, ó, na parte de luz aqui, ó, onde eu criei aquele efeito de iluminação aqui na curva, trabalhando com o meu brush em branco e revelando somente nas áreas de luz o efeito. Então eu vou dando mais intensidade para ele agora. E sempre alterando aqui o tamanho aqui do pincel, tá, pessoal? Para determinada área que eu vou passar. Por exemplo, eu vou passar aqui nesse meio do nariz, eu vou deixar o tamanho do meu pincel certinho, ó. Tô usando ali a dureza em 0, tá? Olha lá. Então eu venho dando mais intensidade aqui. Cheguei aqui nessa parte aqui dessa maçã do rosto dela, eu já aumento o tamanho dele. Vocês estão vendo aqui a espessura, ó. Conforme eu vou mudando aqui na minha mesa, ó, ele vai alterando ali para vocês verem, ó. E agora eu vou dar mais intensidade para essa área aqui. Diminuir. Aqui na testa também um pouquinho, aqui nessa parte em cima do olho, aqui um pouquinho, ó. No lábio, aqui embaixo no queixo, ó, bem suave, ó. Aqui na mão. Então a gente tem que trabalhar isso aqui no corpo inteiro, tá? Ó. Essa é uma imagem que é um rosto, mas tem algumas partes aqui embaixo, tem que trabalhar isso aqui ao todo, tá? Aqui um pouquinho do lado, ó, essa parte do rosto dela. E olha só que na minha máscara vai criando, então, o desenho de onde eu estou passando ali o meu pincel, o meu brush, né? Olha lá, ó, a intensidade que eu trouxe a mais de luz para minha foto. Beleza. Eu posso fazer o quê? Isso aqui eu posso deletar, tá? Essa curva e aqui, essa camada aqui da matiz saturação eu posso deletar. Isso aqui é descartável, só foi para a gente criar aquele efeito. Então, olha só, aqui na parte de luz, ó, eu trouxe mais intensidade de iluminação ali naquelas áreas. Agora eu vou trabalhar nas áreas de sombra. Então, nas áreas de sombra não tem muito segredo. Então, agora fica mais fácil para eu trabalhar. Então, eu vou vir aqui desse lado. Vou trabalhar mais um pouquinho aqui na maçã do rosto dela. Isso aqui, conforme a gente vai praticando, a gente vai aprendendo mais ainda a fazer essa leitura de luz e sombra numa imagem. Ó, aqui eu posso salientar todas essas áreas, ó, aqui no meio dos dedos dela, aqui a parte de baixo. E aí a gente pode ir alterando aqui nas camadas agora de luz e sombra. Então, ó, luz aqui um pouco, ó. Beleza, vou na de cima agora de sombra. Aqui no meio um pouquinho de sombra. Olha só, aqui, ó, sombra, sombra, sombra. Vou na camada de luz aqui, eu vou trazer uma iluminação. Aqui também na orelha, ó, sombra dentro desses vãos aqui, ó. E aqui na parte de fora, luz. Beleza.
Vamos fazer o seguinte agora, vamos segurar o Ctrl Command, selecionar as duas, eu vou dar um Ctrl G para criar uma pastinha. Então, eu posso dar um nome para essa pastinha também, Dodge Burn, para quem gosta de trabalhar ali as camadas todas organizadinhas. O legal da gente criar uma pastinha é que daí eu posso vir aqui e diminuir a opacidade, ó, ao todo das duas. Ó. Se o efeito ficou muito forçado, eu posso vir aqui agora, deixa eu aumentar. E é melhor. Pronto. Eu posso vir aqui agora e diminuir a opacidade das duas. Ó. Olha lá, antes e depois, ó, vamos deixar 100% para visualizar legal. Ó. Antes, depois. Eu já tinha feito, tá? Aqui ficou bem forçado, mas é mais para mostrar para vocês como que eu trabalho, como que eu aplico esse efeito. Se achar que está muito forçado, diminuir ali a opacidade das duas. E essa é a maneira de eu trabalhar, essa é a maneira que eu uso o Dodge Burn. Eu gosto de trabalhar dessa maneira. Como eu disse, existem vários métodos, mas esse é o que eu gosto de aplicar dentro das minhas imagens. Pessoal, mais uma dica aí rápida, prática e fácil. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso. Obrigadão e até a próxima.